Olá pessoal, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura, capítulo 7, itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos, em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Essa passagem está registrada em São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Item 4. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes respondeu: Não sabes o que pedes. Podei vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhe replicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela redenção de muitos. Essa passagem está registrada em São Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no lugar último, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: Meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7 a 11. Item 6. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é,
que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes o que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e os que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui os que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para a outra vida, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glórias que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra explicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. E assim, queridos irmãos, encerramos a sugestão de leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais. Tchau, tchau. Olá a todos, bom dia, bom dia. Vamos continuar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Hoje teremos os comentários dos itens 3, 4, 5 e 6. Aquele que se eleva será rebaixado. Temos aí as passagens de São Mateus e São Lucas, em 3 momentos distintos, mas ensinando com a mesma intenção. Jesus nos mostra a mesma ideia fundamental, a humildade. Então temos o comparativo de uma criança, uma mãe em seu amor incondicional, buscando o melhor para os filhos, e a convivência de um povo, que no caso são os fariseus. Na primeira passagem, Jesus coloca um menino como modelo a ser seguido, a criança, a infância. Já repararam como as crianças se comportam? Numa brincadeira onde várias crianças se encontram, a alegria, a felicidade em estar uns com os outros, porque se brigam, logo se reconciliam, não guardam rancor, confiam nas pessoas com mais facilidade, demonstram carinho, afeto, fé uns com os outros, buscando o aprendizado, com anseio, entusiasmo. Por isso Jesus exalta a simplicidade e a humildade das crianças em geral. E temos também explicações através dessa doutrina reveladora e consoladora. O Espiritismo nos mostra que aqui na Terra, todo recém-nascido traz suas experiências e aprendizado de inúmeras encarnações já vividas. Mas no processo reencarnatório, o espírito passa por diversas ações, inclusive o esquecimento do passado. Para que serve? Para
recomeçar nessa divina oportunidade, reiniciando uma nova fase de evolução e desenvolvimento, em busca de aperfeiçoamento. Isso para o espírito é um tempo de repouso para as tendências. E por isso a importância da infância, para assim integrar as novas experiências de evolução e pela simplicidade, agem com humildade. Somente a humildade nos leva a caminhar como irmãos, a não nos sentirmos superiores. Nunca, em circunstância alguma, nos sentir superior a quem quer que seja. Porque reconhecemos a nossa pequenez diante do Pai e sabemos que muito ainda temos que aprender. Somente a humildade nos leva a submeter às leis divinas, mesmo quando não as compreendemos bem, porque reconhecemos nelas o amor e a justiça de Deus. Somente a humildade pode nos levar a amar ao próximo como a nós mesmos, de forma plena e incondicional. Porque somente com humildade não temos a pretensão à superioridade e à infabilidade. Vemos no outro, qualquer outro, um irmão num processo evolutivo igual a nós. Estamos todos sujeitos a erros e equívocos. E também Jesus ressalta o valor e a necessidade da humildade para alcançarmos o reino dos céus. O ponto principal deste ensino está na frase: porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. E como que nós estamos agindo no nosso dia a dia? Nos exaltando? Nos pondo em evidência? Nos sentindo superior aos outros? Nos vangloriando? Como estão as nossas atitudes, pensamentos e ações em nosso cotidiano? E nessa segunda passagem, temos o ensino de Jesus que nos mostra o amor materno, um amor bastante humano, mas que é um amor incondicional. Como a mãe busca sempre o melhor para seus filhos, mesmo que ainda distante de ser o amor ao próximo ensinado e vivenciado por Jesus, para o qual todos nós caminhamos, mas mostra o quão incondicional é este amor, em que ela busca, em que ela quer o melhor para os seus filhos, não importando com qualquer questão, mas que ela coloca esse amor acima de tudo. Temos na outra passagem de Jesus, onde a gente vê a indignação dos discípulos, a pretensão dos irmãos, filho de Zebedeu. Esclarece que se há na terra o domínio dos maiores sobre os menores, pelo poder, pela força, pela posição social. E quando ele fala, entre vós não será assim, pois o reino, por ele posto, em meta a ser conseguida, de forma individual e coletiva, era um reino totalmente diferente. Quando nós, cristãos, que queremos ser discípulos de Jesus, vamos nos colocar entre vós, entre esse vós que ele direciona. Todo o ensino de Jesus foi destinado à humanidade, e todos os que o aceitaram e o aceitam como um enviado de Deus para dar conhecimento às leis divinas, hoje e sempre esteve, está e estará incluído em todos os vós, como disse Jesus. Por isso Jesus condiciona ser a humildade
o modelo correto do caminhar na evolução. Somente a humildade nos coloca em pé de igualdade, como todos nós, filhos de Deus, independente de parentesco, de religião, doutrina, cultura, nação, independente de qualquer que seja. Somente a humildade, fazendo-nos conhecer, ver nossas imperfeições, a nossa ignorância. Somente a humildade nos faz conhecer e pelas imperfeições que vivemos um processo em busca da evolução. Só seremos capazes de amar uns aos outros incondicionalmente se nos sentirmos igualados na origem, no processo evolutivo. Se aceitamos Jesus como o que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida na redenção de muitos. Quantas vezes já ouvimos isso? E temos nós nos esforçado para ser humilde como Jesus? Para desenvolver em nós essa permanência da evolução, porque ainda estamos nesse processo evolutivo, mas ainda enraizados nas imperfeições. Então, que busquemos seguir Jesus como Jesus neste caminho, onde Ele ensina, exemplifica e nos direciona. Que possamos ter mais um dia abençoado, que possamos refletir sobre as passagens que Jesus nos direciona ao ensino, à reflexão, que possamos ser aquele voz ao chamado de Jesus. Um dia abençoado a todos nós. Que assim seja.